pessoal. Estamos aqui no programa Vozes de Luta e Resistência e eu quero convidar você para estar conosco nesse dia maravilhoso que nós iremos receber uma pessoa que vai falar de um assunto que tem uma pauta muito relevante, que é sobre a minoridade penal. É melhor punir ou prevenir? Este é um desafio para o nosso Brasil. E eu vou receber ele, uma pessoa que está o tempo todo nesse enfrentamento contra a violência. Eu estou com um policial maravilhoso chamado Ney Machado, mais conhecido por todos como Batata da Médici. Muito prazer estar com você aqui. Doutora. Estou muito feliz em saber que você, uma pessoa que está contra, né, quando eu falo a esse enfrentamento da violência, as pessoas que querem trazer, né, para o nosso país a insegurança, a gente vê que a gente tem esperança no nosso país. Quando vê policiais que ele vive de verdade aquele momento do dia a dia, e ele faz acontecer, e ele busca, acima de tudo, levar segurança para a população e para a sociedade. Para mim, hoje, eu sou uma pessoa que já tem alguns anos. No meu tempo, quando eu era criança, quando eu vi um policial subir um ônibus, a gente tinha uma idolatria tão grande. A gente falava assim, ele é o homem da lei, ele é o policial. E hoje a gente não vê isso na nossa sociedade. E isso é muito triste, porque você é uma figura da lei, é uma figura da justiça, é aquele cara que vai proteger. Quando eu olho para o policial, eu vejo a minha proteção. Mas, infelizmente, muitos do outro lado não conseguem ver isso. E é por isso que eu te chamo. Vem para a sala, senta no sofá, chama o vizinho, chama o colega, porque hoje, essa tarde, vai ser maravilhosa. Nós estamos aqui com um cara que fala sem nenhuma inibição. Ele fala a verdade, porque ele é o homem da lei. Ele é o cara, que a gente pode falar, é o cara que ele vai contra a violência. Ele enfrenta a violência e as pessoas malfeitores, que a gente fala no meio criminal, você enfrenta sem medo. Sem medo de falar a verdade. Então, assim, eu fico muito feliz. Eu queria que você falasse, né, para esse pessoal que vai curtir, vai compartilhar, vai se inscrever no canal, vai fazer o comentário. Quem é Ney Machado? Bem, boa tarde, galera. É uma satisfação enorme estar aqui. Esse espaço tão maravilhoso, a pegada desse programa é muito boa, né? E faz com que realmente a gente caminhe para a mudança, né? Quando a gente fala em liberdade, a gente fala na possibilidade de vivermos livres, que é uma coisa que não acontece hoje no Rio de Janeiro. Quando você começou a falar, doutora, a respeito da imagem de policial, o que eu tenho 25 anos de polícia, só na polícia, 25 anos trabalhando diretamente no combate, no enfrentamento. Sempre trabalhei em comunidades. Sempre trabalhei como ponta de lança. E é verdade o que a senhora falou. As pessoas realmente vêm tendo a imagem do policial como bandido, como corrupto, como apoiador de traficante. Isso é fato. Isso é fato. Não enxergar isso é como eu não quisesse mudar. E quando eu estou aqui, eu sou hoje um policial com esse tempo todo vivendo no combate dentro das comunidades. E por que eu venho a público? Na verdade, ao primeiro passo, eu vim a fim de desmistificar justamente essa imagem que eles criam politicamente para desvirtuar, na verdade é desvirtuar o interesse, né? Qual o interesse da pessoa tem de tirar a autoridade do Estado? Qual é o interesse que tem a pessoa, talvez, de denegrir a imagem do Estado? Porque isso é bom para quem? Qual é a razão disso? Se você analisarmos um Estado sem nenhum tipo de autoridade, vira uma balbúrdia, uma sociedade precisa
de leis, precisa que essas leis sejam cumpridas e, obviamente, precisa do poder coercitivo da lei para que isso aconteça. E o braço para que isso funcione é do policial. Para que as leis sejam cumpridas, precisa do policial fazer com que elas sejam cumpridas. O poder coercitivo das pessoas engravatadas que não são atacadas, elas só existem porque o policial vai lá e faz. Porque o policial vai lá e cumpre. Porque não adianta um juiz emitir um mandado de prisão se não tiver o policial que vai lá pisar na lama e prender aquele que ele quer que prenda. Verdade. Então nós viramos a vidraça mais fina. Nós somos a pessoa ao qual ela é apredejada ao tempo todo. Eu comparo muito hoje com guarda municipal. Eu passei pelos camelôs ali embaixo e os caras falaram assim, poxa, Batata, você diz tanto que os guardas municipais têm que estar armados. Eu falei, sim, o guarda municipal tem que estar armado. Por quê? Ele está armado? Porque a nossa cidade é violenta, porque isso aqui não é Beverly Hills, isso aqui não é outro país qualquer onde apresentam índices de violência aceitável. Aqui é uma guerra verdadeira. E como é que você deixa um cara fardado, com uma viatura, identificado, e não possui porte de arma? Ah, mas aí o camelô ataca a gente, Batata, que nós somos camelô. Meu irmão, quem ataca vocês não é o guarda municipal, é o seu prefeito. É ele que ordena através de leis municipais para que retire o guarda municipal. Quem faz as leis não é o PM. Quem faz as leis são os deputados, é o legislativo. Quem cumpre elas, ou quem faz cumprir as leis, impondo sobre o poder coercitivo, aí é o braço da lei, é o PM, é o policial civil. Então, por esta razão, a visão, se cria uma manifestação hoje, quem vai lá controlar e permitir que outras pessoas que não estão na manifestação passem na via, é o PM. Você está falando uma coisa, eu vou te chamar de Batata, tá? Sim, deve. Batata, você falou uma coisa assim muito, muito evidente. Quando você fala que o policial ali, ele está fazendo só o trabalho dele. Simplesmente. Quem decide quem vai dar as ordens é você. Você que decide quando você vota. E quando cria uma pessoa, as pessoas acham que o guarda municipal vai atacar o camelô porque é uma coisa pessoal. Gente, se há alguma briga pessoal entre os camelôs, não é com o guarda, pô. Não, é com a prefeitura. Ele não tem poder de prefeito dizer que deve ocupar ou desocupar aquela calçada. Não. Não existe isso. Não tem nem esse poder. Mas por que culpar o guarda? Porque o guarda que está no enfrentamento. Porque é fácil É culpar fácil. o guarda e aumentar a minha popularidade culpando outra pessoa. Mais fácil. Isso é né? maravilhoso. Culpar O policial é a mesma coisa. Quem sobe o morro é o policial. Se faltou educação, se faltou saúde, se faltou cultura, se hoje a visão frente à educação está distorcida e passou pela sua mão e escapuliu por entre seus dedos, ele acaba aqui, ó. É isso aí. Eu, como professora, eu fui professora há mais de 20 anos e eu sempre falava assim, o Estatuto da Criança e Adolescente é muito polêmico para mim, como educadora. Porque a partir do momento que o pai e a mãe ele é coibido de fazer algumas situações, de colocar o filho no eixo, primeira coisa que o filho, quando surgiu o ECA, é falar assim, vou chamar a polícia para você. E tinha um comercial muito interessante de um policial, que o garoto ele chama a polícia, e o policial vem, aí ouve, e ele fala que chamou porque a mãe botou ele de castigo, uma situação assim. Aí o policial fala para ele que da próxima vez que fosse lá ia prender ele. Entendeu? Eu achei aquilo muito bacana, porque tirou o Estado, na verdade, nós não somos donos de nada. O Estado é dono de tudo.
Você não é dono da sua casa, você não é dono do seu carro, você não é dono do seu filho, você não é dono de nada. Sim. Então, assim, você está à mercê de uma Matrix, isso na minha opinião, humilde opinião. Para mim é uma Matrix, que a gente somos condicionados pelo Estado. Então, o que acontece? Você vai e deixa teu filho fazer o que quer, a educação está essa situação que eu estou extremamente com essa educação de hoje, vendo a educação do passado, que eu dei aula há 20 anos atrás, as crianças eram diferentes, a sociedade era diferente, o meio de você utilizar para a criança era diferente. Hoje eu não posso dar aula de biologia, porque eu sou professor de biologia. Eu não posso dar aula de biologia numa sala de aula com 50 alunos. É complicadíssimo. Eu passei isso em 2020. Perguntaram para mim sobre isso. Mas, professora, não mudando o quadro, né? Que aqui o entrevistado sou eu. Fala. Mas isso o que me enlouquece. Eu fiz uma análise da educação hoje, até mesmo do Brasil. E hoje nós temos o resultante de desde quando criaram a aprovação automática. Os professores perderam a autoridade. Os professores hoje são até surrados em sala de aula. Isso são vídeos, não é falácia minha, não é uma afirmação minha, porque eu acho que é. Não, é o que acontece, isso é fato. Verdade. Hoje nós temos órgãos como o SAEB, que é um sistema de avaliação da educação básica, e identifica que 60% das crianças no 5º ano letivo não conseguem corretamente nem ler e nem escrever. Hoje nós estamos frente a uma educação que se criou o INAF. Eu olhei e falei, meu Deus, o que é o INAF? É para medir o índice de analfabetismo funcional. Quando você mede que o analfabetismo, quando você reconhece que o analfabetismo funcional é aquele que a pessoa que se forma e é incapaz de compreender, ele não tem coerência, coesão contextual, ele não consegue compreender, interpretar um texto mais simples possível. Quando você identifica isso, você identifica a falha da sua educação. Verdade. Aí por que, professora, se o professor ele reprovar o aluno, a instituição não recebe o Fundeb, que é o fundo para que ajude aquela instituição a funcionar? Então, há uma pressão do governo federal para que você não reprove. Verdade. Você fica dentro da sua sala de aula calada, e o que você tinha para usar contra o aluno, como eu vou tirar o seu ponto, eu vou botar você para fora de aula, da sala, você não pode mais, porque se você sair fora do índice que ele apresenta para a senhora como professora, Você não ganha um prêmio. e aí não ganha o prêmio, professora. Por que a área da educação apoia essa sem-vergonhice através de um governo? Por que, professora? Se quem está apanhando são eles. Quem está saindo como? As pessoas. Por quê? Uma criança no 5º ano não sabe nem ler, nem escrever, e aí professores me ligam e falam assim para mim, Batata, no 8º ano eu tenho alunos que não sabem ler. E como você pensar numa sociedade a passos à frente, como você pensar numa sociedade que não sabe ler, pô? Não sabem ler, não sabem fazer uma operação básica de matemática. Isso é fato real. Você E está por falando. que, professora, isso não é colocado frente aos profissionais de educação e diz, não, a gente não pode trabalhar assim. A gente não quer mais ser surrado. Essa forma de ensino está errada. Porque todos os países da América hoje latina, fora da América Latina, como a Hungria, a Argentina, Estados Unidos e outros mais, entenderam que
a identidade de gênero, isso não precisa ser ensinado na escola, no primário, que as crianças precisam aprender o que é homem, o que é mulher e saber respeitar todos socialmente como nós aprendíamos. Porque eu tenho amigos meus gays, Também. mulheres são gays, Parente. e a gente para, toma uma cerveja junto, bate papo, conversa, Respeita. a gente fofoca, sacaneia, e os caras são gays, pô. Eu sigo um cara, Firmino Cortada, na internet. O cara é gay, cara. Vai lá assistir o material do cara, o cara é esplêndido. O cara é de uma inteligência, é um professor, tá? E eu teria todo o prazer que meu filho estudasse com ele. Certeza, meu filho, Sem isso problema não fere algum. nada. Agora, como que você entende que hoje a senhora é obrigada a lecionar sobre identidade de gênero? Porque foi uma decisão hoje aplicada do STF. A senhora é obrigada, como professora. E como mãe, a senhora é obrigada a aceitar que o seu filho aprenda sobre identidade de gênero na escola. Você é obrigado. Mas é isso que eu falei ainda agora contigo. Se a gente te ouve, né? Ouve você, ouve outras pessoas. Na hora que a gente vai votar é que a gente vai decidir quem a gente vai botar lá na frente. As pessoas que vão nos representar, que vão fazer as leis. Você sabe Entendeu? qual é o problema do voto hoje, doutora? Eu sei. Sabe qual é o problema? Eu vou dizer para a senhora. Eu morei muito tempo em comunidade. O problema maior é a venda do voto. Eles compram o voto, compram sua liberdade, estão comprando sua liberdade. Hoje o Rio de Janeiro tem pesteado de vagabundo, porque eles compram seu voto e você vende por 100, por 150. Eu já ouvi localidades que vendem o voto até R$400. Maravilhoso, né? É, pô. Você vende o voto hoje para passar fome 4 anos. Você vende o voto hoje para o teu filho não ter escola. Você vende a saúde do teu filho. Você vende a escola do teu filho, a educação do teu filho. Tá desse jeito porque você vende o teu voto. E isso é maçante. É massa. Eu não sei por que não há uma avaliação para que identifique quantos votos numa determinada urna um candidato tem. Por que isso não é avaliado? Por que isso não é olhado? Porque não interessa? Por que a criminalidade hoje está tão grande, tão alta e tão pouco análise de combate, doutora? Sabe por quê? Por quê? Porque dentro daquela comunidade entra somente um galhardete e não entra o outro. Eu, por exemplo, oficialmente sou candidato a deputado federal. Se você me pegar dentro de uma comunidade, ou eu tô de fuzil ou eu tô morto. Essa é a realidade, pô. Porque água e óleo não se mistura, pô. E eu não posso estar lá. Eu não posso estar lá. Eu não posso estar sentado numa banca de bicheiro. Eu não posso estar agarrado com miliciano. Eu não posso, pô. Ou eu entro numa questão com seriedade e boto minha cara a prêmio, ou, meu amigo, é mais do mesmo. Enquanto os caras apertam a mão deles, vocês depois ficam reclamando que eles atravessam a Avenida Brasil trocando tiro. Se eles atravessam a Avenida Brasil trocando tiro, aquele local aonde eles colocam a barricada deles, que ninguém entra, doutora, era para ninguém entrar. Como que um representante do Estado entra lá e quando eu entro fardado lá, eles dão um tiro na minha cara? Por quê? Por quê, doutora? Isso aí é uma questão de inversão de valores. Para mim, isso é uma questão de situação. Inversão de caráter, de safadeza, caráter. doutora. Bandidagem, Eu sabia que você ia safadeza, falar isso. putice. Desculpa. Não, pode ficar. Essa é a realidade. Putice, ser vergonhice, entendeu? Compra de voto, curral eleitoral. Como um cara como o TH Joias se torna deputado, pô, estadual. O cara era vagabundo, preso, foi vagabundo, constatado. E o cara tava lá, pô, na LERJ, pô. Como isso pode acontecer? Ah, Batata, mas o cara é da direita e você é da direita. Eu quero que se exploda, porra. Não interessa se é da direita ou da esquerda. Se for vagabundo, tem que ser preso, porra. E que se dane, porra. Tá certíssimo. O problema é esse. Eu tenho um corporativismo com quem é de bem. Se eu não souber, perfeito. Mas se souber, Se eu souber, porque eu não tenho um mecanismo para fazer identificação. Hoje, de quem está do meu lado.
Eu estou aqui com a senhora, porque eu entendo, eu vejo o seu programa, a senhora é advogada, a senhora tem uma pauta ao qual a senhora prega o que é bom para a sociedade, mas que se a senhora tiver alguma coisa que for ilícito, eu não conheço, eu não tenho um mecanismo para descobrir isso. Entendeu? Então, as pessoas confundem as coisas. Verdade. E você está certíssimo, Batata. O que você trouxe aqui foi, para mim, você que está aí do outro lado, não deixa de curtir, não deixa de comentar, se inscrever no canal e fazer sua pergunta, e interagir conosco para que o nosso programa ele venha dar continuidade e trazer pessoas maravilhosas como Batata da Messa. Obrigado, obrigado. E você falou uma coisa assim, muito real, é choque de realidade. Mas não deveria ser, Não doutora, deveria, mas porque uma é tão sociedade claro assim, mas que o bandido é bandido e o cara que tá numa gestão que não pode ser vagabundo, por que é ser impactante? porque, sabe por quê? Na minha opinião, porque é impactante? Porque a pessoa está em estado de miserabilidade, ela não tem nada, e essas pessoas que você está falando aqui querem que elas fiquem mais analfabetas funcionais, querem que elas fiquem na miséria, Sim. para que elas não venham ter liberdade. É o chamado voto de cabresto. Por Que que nós já vivemos isso. a senhora fala, qual a sua pauta, Batata? Por que não? Por que não o retorno do OSPB e a moral cívica? É maravilhoso, né? Por que não? Ensinaria, moral e cívica ensina um tom de moralidade que a sociedade perdeu. Verdade. Qual é a moralidade? Qual é a valoração moral que a sociedade hoje tem? Vamos ser honestos, pô. Vamos parar de baixar as máscaras, ficar com esse negócio de populismo, que é muito maneirinho, é muito legal. Não, eu quero que vocês falem feio, mas falem de verdade, pô. Não precisa você chegar aqui e falar assim, não, mas o Estado é inexorável. E aí eu prefiro que o povo, porque eu prefiro pessoas mais benevolentes. Isso não vai resultar nada. Chega dessa palhaçada, isso não está resultando. Não deu certo. Não deu certo. Assim como o combate à comunidade precisa. Precisamos, como a senhora fala, a menoridade penal precisa falar sobre menoridade penal? Sim, fato. Mas eu não posso falar de menoridade penal sem falar de educação. Verdade. Porque senão eu prendo na ponta e constrói outro. Prendo na ponta, nasce 3. Prendo 10, nasce 20. Encher Bangu 1 de crianças, isso não é resultado de nada. E se eu pegar 10 ônibus hoje, e eu e a senhora, que não tem experiência nenhuma de policial, e a senhora vai colocar só para uma calça mais confortável, para a senhora poder se agachar e agarrar neles, a gente vai encher os 3 ônibus. Verdade. Sem educação. Só de ladrão de celular, pequenos furtos, porque leis é para todos. Quando a gente fala da menoridade penal, as pessoas defendem uma coisa. Matou, tem que morrer. Matou, tem que ser preso. Por isso que ele mata, porque ele é pessoa que quando você baixa a menoridade penal, você não só baixa para homicídio, tá, gente? Você baixa para tudo. E quando você fala menoridade penal, você traz a visão da punibilidade para o menor. Mas o que é menor? A gente tem que primeiro conversar esse tema e dividir o tema. Menor de idade de 17 a 0 ano é menor de idade. Ou seja, o que você quer punir? Até 12 anos de idade é criança. Até de 12 a 17 anos, adolescente. Já é regido pelo ECA. Isso. Entenda bem. Mas, Batata, até 12 anos é criança. Aí não, porra, mas eu já peguei de fuzil com 11 anos. E não peguei um não, tá? De pistola igual lixo. Já aprendi muitos. E aí, o que você tem a me dizer? Hã? O que você tem a me dizer? O Código Penal entende muito bem que um adolescente de 13 a 14 anos ele tem um discernimento, não tem discernimento. Contanto que nós temos um artigo do Código Penal, a senhora só me ajuda se eu estiver falando errado, mas que trata-se da violência presumida, ou seja, a presunção da violência. A presunção da violência é aquela, por exemplo, usa muito em violências
sexuais, aonde o homem que sai com uma menina de menos de 14 anos até 14 anos, mesmo que seja consensual, mesmo que ela consinta, é estupro. Porque é chamado o Instituto do Estupro do Vulnerável. Isso aí. Por que a gente entende que ele é vulnerável até 14 anos e você defende que a menoridade penal ela seja aplicada a eles? Porque se você aplicar de 12 anos até 17, então você rasga a vulnerabilidade, porque ele não é vulnerável, porque ele é capaz de responder penalmente sobre seus atos. Exatamente. Então precisamos decidir o que é certo e o que é errado. E o que destruiu e tornou as crianças bandidas? Né? Bandidos, aonde levou as crianças para a marginalidade? O que aconteceu? Será que a instituição familiar parou de funcionar? E os pais? Parou de funcionar? Será que até onde você tem poder sobre o seu filho até 14 anos? Se eu der um tapa no seu filho de 14 anos, eu respondo para você ou para o seu filho? Para mim. Para a senhora? Se eu respondo para a senhora, quer dizer que a senhora vai alegar, é meu filho, está sob o meu poder. Se ele está sob o seu poder, quando ele é prejudicado, mas quando ele prejudica alguém, ele continua sob o seu poder? Tem que continuar. Se ele continua sob o seu poder, a senhora vai entender o que eu entendo. Que até 14 anos, os pais têm que responder solidariamente pelo crime. Se ele está na boca e é preso como tráfico de entorpecente, o pai também tem que ser preso. Concordo que é isso, Batata? Você tem a obrigação dos teus filhos. Você tem que olhar para ele. 11 anos de idade, você não consegue pegar ele pelo braço e levar para casa. Você perdeu o poder dele, então vai lá na delegacia e entrega ele. Meu filho está na boca de fumo, eu não tenho poder sobre ele, estou redigindo um documento aqui, ao qual eu não consigo agir sobre ele. Então, quando a polícia botar a mão nele, tu não vai lá defender, não. Certíssimo. Não vai, não. E nem vai receber Bolsa Família por ele, não. Porque tem uma porrada de recebendo Bolsa Família por criança que está na boca de fumo. E ninguém fala isso, porque não é popular, não é maneiro, não é legal. E eu quero que se dane. Se dane. Não gostou de mim, não precisa me seguir. Não precisa nem olhar para mim, pô. Se isso não é popular e não vai me dar hoje o direito de eu realizar um sonho de estar lá brigando no Congresso, não, isso aí não, Batata, isso aí tu vai perder. Problema, eu perco como homem. Dana-se. Dana-se. Pode votar nele e continuar apoiando eles, porque é assim que está o Rio de Janeiro. Pode continuar, não tem problema nenhum. Eu não tenho receio nenhum de falar isso. E falo todos os dias, para quem quiser me ouvir, pô. Você falou uma coisa extremamente, para mim, como pessoa, como cidadã, relevante. Quando você fala nesta situação da responsabilidade institucional da família, que se perdeu aí, não sei como, em algum lugar aí, está perdido, quando você pautou isso, que a responsabilidade é nossa, como família, você falou o quê para as pessoas? Toma conta do teu filho. Tem que tomar. Porque tu vai ser responsabilizado. Por que você acha que eu tenho que levar meu filho, um demônio, para a sala de aula, para meter a porrada no professor, e eu dizer assim depois, quando vem me atacar, eu digo o seguinte, olha, o problema é do Estado. O Estado que não dá educação. Porque a senhora tem que meter a porrada nele? Tu dá uma varada nele, a senhora está presa. Está presa, isso aí. E outra coisa, tá, gente, que eu quero deixar bem claro para os professores, para aquelas pessoas que principalmente que têm condução de menores. Essa palhaçada de que você tem que apanhar do menor, isso é mentira. Legalmente, a legítima defesa prevista no artigo 25 do Código Penal, ela não prevê para o agressor a idade, não. E sim, para aquele que tem que se defender de uma ilegítima agressão. Se a agressão é ilegítima, você se defenda. Professores, professoras, parem de apanhar na sala de aula desses moleques. Quando eles atacarem, você tem o direito de usar a legítima defesa com razoabilidade e proporcionalidade, que está previsto na Constituição Federal, pô.
A proporção e a proporcionalidade não precisa você pegar uma cadeira e meter na cabeça de uma criança de 10 anos. Mas você não precisa ser surrado por ele, não. Verdade. Não vou botar a mão, porque senão eu posso ser presa. Isso é mentira! Isso é mentira! Isso é uma fajutagem. Qualquer um vai te defender. Qualquer ser humano vai te defender. Pelo amor de Deus, gente. Vamos fazer interpretações das leis para que as leis tenham aplicabilidade, para que ela seja feita a função para que ela foi criada. A legítima defesa, ela foi criada não foi criada para servir de vagabundo, não. Ela não foi criada para servir para as crianças, para as mulheres, surrar os maridos, não, pô. A legítima defesa é um instituto que foi criado para aquele que agrediu o cidadão de bem injustamente, ele possa se defender. Seja respaldado, né? Mas não. Aí pega a mulher, como a senhora falou, aí pega algumas mulheres que estão destruindo, meu Deus do céu, elas estão explodindo, acabando com leis maravilhosas que foram conquistadas por muitos anos, nem por elas nem olhar, nem ninguém olhou, ninguém prestou atenção na mulher que apanhava em casa. Eu li um livro que As Paixões dos Bancos dos Réus. Falava exatamente disso, de homens que durante anos mataram em nome da honra. A mulher traía o marido ou ele simplesmente suspeitava de uma traição. Eles matavam a própria mulher e eram inocentados porque agiram em nome da honra. Então, durante anos, isso foi pauta para uma luta. Eu não uso isso como uma pauta. Eu não uso. Eu defendo as mulheres como eu defendi sempre a minha mãe. Meu pai metia porrada na minha mãe, porra. E era isso aí. E isso também não me fez ficar de mimimi, de nhenhenhé, nem soba bandido, e nunca dei um tapa na minha mulher, pô. Agora, a gente tem que ser realista. Parar de mimimi, parar de palhaçada, pô. Se a mulher decidiu bater no marido, legítima defesa, guerreiro. Não adianta você pegar e dar um monte de soco nela, porque você biologicamente é mais forte. Mas nem o pai dela vai defender ela porque ela te espancou, não, irmão. Isso não existe, pô. Mas é falta de entendimento. Porque o populismo vende, doutora. E o que eu falo não vende. Você fala na verdade. É isso aí. A verdade dói. As pessoas não querem verdade, elas querem viver num mundo, ainda mais nessa geração de hoje. Eu sou da geração raiz. Então, quando você falou na questão que os pais têm que ser responsabilizados, porque quando a gente fazia uma arte, a família ia procurar o pai e a mãe, para ele resolver. Não, o problema, doutora, é que todo mundo reconhece isso, só não age de acordo. Porque uma pauta dessa não é popular. Não é popular, isso não é legal. Eu vou ter que responder pro meu filho? Deus me livre. Tem que sim, pô. Você não fez filho? Se tu for no pagode, rebolar a bunda e deixar teu filho na rua e ele fazer uma merda, tu vai pagar, ser presa. E o pai, preso. Ah, mas aí eu tenho que trabalhar. Você tem que trabalhar, você tem que cuidar do seu filho. Não interessa. Não interessa. Se você não olhar pelo seu filho, dê autoridade para quem olhe. Verdade. De uma forma ou de outra. O que você não pode é abrir os braços e falar assim, ó, eu fiz o filho, mas eu não posso olhar. Deixa ele te prender, deixa ele te matar, deixa ele roubar teu celular. Depois tu pede desculpa. Isso que não existe. O que não existe é eu olhar o filho de vocês. Porque o Estado tem que olhar o filho de vocês. Por quê? Porque o meu eu olho. O meu eu olho. Tem 11 anos. E o problema é o seguinte. No direito civil, quando o menor dá causa a um dano alheio, quem responde por esse dano é os pais. Pai responsável. Ou seja, quando é pecuniar, grana, o direito reconhece, está tudo certinho,
todo mundo acha bonitinho. Por que quando é na esfera penal, não? A gente teve. Antes de eu até de falar isso com você, ô Batata, eu gostaria de falar com você aí do outro lado que hoje o programa está rasgando, é o programa da verdade. É um programa hoje polêmico, mas não é polêmico porque está errado, não. Está certo. Ele está falando só a verdade aqui. Mas muitas pessoas não gostam de ouvir a verdade. E aí a nossa sociedade está assim. Um Código Penal de 1940, uma sociedade do século XXI, onde o pai e a mãe, ele não quer ter o seu pátrio poder, É. então fica muito difícil. Não, ele quer sim. Mas, Quer, pô. Para ganhar Bolsa Família, Isso. ela diz, eu sou mãe, ou eu sou pai. Eu tenho direito a 3, a 4, a 2. Aí tem. Aí tem direito, pô. Aí é meu filho, pô. Ele não dá pra vizinha. Ele não diz, não vou receber nada, não. Essa parada é do Estado, o problema é seu. Ele não fala isso, porra. Por que isso não fala? Porque não é legal. Aí não, gente. Aí eu vou tomar prejuízo. ó, pessoal, você que está aí do outro lado, o Batata ele falou assim: gosta de mim quem quiser, que eu vou E falar é isso aí. Mas eu falo para você aí do outro lado de coração. Ele só está falando a verdade que muitos não querem ouvir. Ele trouxe essa pauta aqui, que é a verdade, que nós temos que mudar a nossa sociedade através de educação, através de políticas públicas, através de pessoas que querem fazer o bem. Doutora, quando eu falo para as pessoas não venderem o seu voto, eu não estou dizendo para me escolher, não, pô. Estou dizendo para vocês fazer uma avaliação e escolha quem vocês quiserem. De verdade, do fundo do meu coração. Faça valer a democracia, o processo democrático é tão bom. Faça valer. Mostrem a repúdia de vocês contra mim, contra quem quiser. Eu não gosto do Batata, não. Não. Vou mostrar minha repúdia. Aqui, ó. Eu não apoio ele. Tá certo você. É assim que funciona uma democracia. Agora, quando você vende a porcaria do voto, ou troca essa merda, por favor, você rasga isso tudo. Você acaba com tudo, você destrói tudo que se conquistou, tudo que se lutou para conquistar. O direito à cidadania, que é o voto, gente, isso foi conquistado na paulada, na porrada. Por quê? Porque simplesmente tirar o teu voto é muito bom. Vai tornar um poder a uma casta que vai se eternizar. É mais do que ditatorial, é quase uma vida escrava, entendeu? Mas eles criam maneiras para se perpetuar no poder o tempo todo, manipulando o tempo inteiro. Quer ver uma coisa, doutora? Uma coisa é o cara chegar e fazer um pedido para um atendimento médico. Pô, cara, tá uma menina ali, tá entre a vida e a morte, e ela talvez não foi assistida como deveria, pode ser que ela venha a morrer, não dá para dar uma olhada nela melhor. E aí ele vai lá, dá uma olhada nela, uma análise melhor, às vezes o político ajuda. Eu não tenho esse poder, eu não tenho poder de nada, eu não tenho nada, não mando em porcaria, eu sou PM, pô. Entendeu? Mas eu já vi isso acontecer. E eu já vi funcionar. Pô, cara, eu vi acontecer com uma menina de 6 aninhos que ia ficar cega. Mas eu já vi uma porrada de safado usando essa merda para poder... como se fosse uma compra de voto. Por quê? Porque, veja bem, o SISREG é um sistema regulador da saúde. Sim. O SISREG funciona? Funciona, doutora. Ele funciona. Mas sabe por que às vezes ele não funciona? Porque chegou um cara pra mim e falou assim, pô, conheci um político maneiro ele, cara. Ele é maneiro? É, cara, ele pegou minha tia e colocou na frente lá pra operar. Eu falei, pô, tua tia... Cara, mas a sua tia estava entre a vida e a morte? Ele falou, não. Ela falou, não. Não estava, não. Dava para esperar um pouquinho? Dava. Eu falei, cara, você, esse político,
A sua tia, se ela tivesse consciência também, tá na sacanagem também. É tudo uma safadeza só, parceiro. Por isso que essa merda não anda. Aí ele, mas por que, Batata? Porque o cara da fila do Cirreg morreu, seu animal. Porque tu entrou na frente. Porque o cara que tava lá sob prioridade, saiu de prioridade. Uma pessoa que não Vai tá entrar no favor. favorito. Aí o cara que tá lá atrás, que tem um período de vida, que o médico escreveu, falou assim, olha, meu irmão, 1 ano tu aguenta. 8 meses tu vai manter legal, tu vai ficar legal, dá para esperar 8 meses. Eu vou operar outras prioridades. Tá certo, doutor, tá certo. Não dá para operar todo mundo de uma vez. Tá corretíssimo. Agora, se aquele cara do número 80, toda hora entra um cara no número 1, esse 80 aqui vai virar 200, pô. Se a previsão que tinha era para que ele sobrevivesse naquele período, ele vai morrer, pô, porque ele vai estourar o período. E o cara e a pessoa que tá entrando lá na frente não tem o mínimo do pudor de saber que ela tá matando gente, pô. O safado que tá botando ele na frente não tá vendo que tá matando gente. Ele aperta a tua mão. Ele é igual o demônio, porra. Ele dá com a mão, tira com as duas, pô. Tá de sacanagem? Agora, eu não posso pregar outra coisa se eu quero fazer alguma coisa, se eu quero que mude, se eu quero melhorar. Toda vez que eu olho a segurança pública, que é a minha pauta principal, eu esbarro na educação. Aí eu esbarro nos projetos sociais. Pô, os projetos sociais são legais, Batata? São. Eu amo os projetos sociais. Eu vi pessoas que saíram, largaram a drogas e foram lutar jiu-jitsu. Mas só isso não adianta, merda. Porque o cara vai lutar jiu-jitsu a vida inteira. Aquilo ali, disciplinou, tem que ter do lado uma sala de aula, projeto social. Já fica aí a ideia para os caras que têm condição e vai lá e faz, vai ser eleito, porra. Projeto social, sala de aula para as crianças. Ó, isso aqui, curso profissionalizante, a partir dos 18, 19 anos, isso aqui tem um curso profissionalizante, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Parceria com as empresas locais, colocou empresa. Qual mão de obra que você está precisando aqui? Em São Gonçalo, uma empresa saiu do local, não vou nem falar o nome, porque não faltou mão de obra, não tinha mão de obra local. Não tinha. E é de não se ter. Nós estamos criando uma porrada de gente. Nós temos analfabeto funcional, isso nós temos. Profissionais nós não temos. Por que não tem sala de aula, parceria com a empresa, meu irmão? Você vai conseguir empregar quantas pessoas de comunidade que pô, eu tenho 200 empregos aqui. Perfeito. O que você precisa? Profissional disso aqui. Sala de aula em cima, bota a mulher, vamos cá, gente, ó, é por aqui, vamos estudar e tal. Do lado ali, pré-vestibular. Pré-vestibular para os pobres tem que ter medalhões. O governo tem condições de pagar professores capacitados, medalhões, bota eles lá, em pé. Não tem condições de fazer 1000 sala de aula? Faz online. E dentro da sala de aula, bota um professor para tirar dúvidas. Isso. E bota o medalhão lá para chamar as pessoas, atrair. Por quê? Porque as nossas faculdades públicas, elas só são gratuitas, elas não são públicas. Pública é para todo mundo, pô. Elas só são gratuitas. Como que eu tenho acesso à faculdade pública se a gente não tem? No primário eles não sabem nem ler e escrever. Eles não vão passar no vestibular nunca. Aí vai acontecer como acontece hoje. Só tem filho de rico na faculdade de medicina pública. E depois eles ficam pregando socialismo e comunismo. Vai pra merda. Socialismo e comunismo prega a divisão igualitária de renda entre a sociedade. Se você é rico, quem tem que estudar no público é o pobre, pô. Não é o rico, não, pô. Tu tem condições de pagar a faculdade? Quer estudar no público, que tu acha que o ensino é melhor? Projeto de governo que foi eleitoral. Em 2018, nem lembro qual era o partido, mas era um projeto maravilhoso. E o partido que veio isso aqui, eu não estou plagiando não, tá? É que é maravilhoso, vem e coloca de novo. Aquele que tem poder de pagar. Se as vagas são criadas de acordo com a capacidade do governo de verba,
Então você que tem condições de pagar para o teu filho e quer que ele estude lá na UFRJ, sem problema, tu paga. Quando ele paga, ele abre uma vaga para o pobre. 90%, eu quero, sou a favor da cota, vamos para a rua, cota. 90% para entrar lá tem que ser pobre. Tem que ser pobre, só vai sobrar 10% para quem tem dinheiro. É assim que funciona. Aí a gente vai ver uma sociedade acelerada, acelerar para o futuro, para o desenvolvimento. Porque se a gente ficar nessas palhaçadas, nós não vamos andar. Decisões judiciais totalmente controversas com a realidade. Em El Salvador, eles dão tortilha pro cara comer, aí pergunta o segurança, por que eu estou dando tortilha pro preso? É você para ele não ter força, né? Para ele não pensar, né? Aqui nós temos uma decisão, tá lá, o Marcola para tomar o whey, pô. Tá de sacanagem. Aqui a gente deixa eles fortes, musculosos. Mas aí eu te pergunto. Tá aí, tá? É só buscar aí no Google, você vai ver aí decisão aí pro Marcola, porque para ele tomar whey na cadeia. Na segurança máxima, tá? Tá abismado, doutora? Não, eu tô assim, eu tô feliz. Perplexa. Não, eu tô feliz, porque quando a gente encontra pessoas que têm o mesmo pensamento, que é o certo, não é o meu pensamento, é o pensamento que deveria ser de É todos. porque os homens, hoje em dia, doutora, para falar na televisão, principalmente os caras da política, eles perderam uma coisa que eles chamam de pujança, sabe? Lá na minha terra a gente chama de culhão. Eles perderam. Não tem culhão. Estão com medo de enfrentar o crime organizado. Estão mesmo. Estão com medo. Hoje nós temos a maior facção do mundo, que é o PCC. E eu acho que a segunda maior é o CV, que já está em 9 países. Isso aí o cara falou assim, nossa, o Lula falou que é nossa. Não é minha, não. É dele. É nossa, sim. Essa merda é brasileira. Tá aqui, ela é minha, ela é sua. Tá aqui, meu amigão. É aqui que elas nasceram, aqui. Elas cresceram nos nossos colos. Ela mamou no teto da nossa nação. Foi aqui que elas cresceram, meu amigo. E ficaram fortes. E estão lá, ó, ciscando no terreiro dos outros. Entendeu? E agora eles chamaram de terroristas e dizem que vão jogar bomba nelas. E aí a gente quer dizer o seguinte, não joga não. Não joga não? Então mantém o seu cachorro dentro do seu quintal, dentro da sua casa. Porque quando ele sai pra rua, outra pessoa pode bater nele, tá? Vai querer morder os outros, né? E tá mordendo, hein? Já está em 23 estados dos Estados Unidos, identificado pela CIA, tá? Não foi eu, não tenho nem poder para saber disso, sabe? Eu só leio. 23 estados estão lá com empresas dolarizando. Mas, Batata, você falando assim, eu tô aqui, te ouvi você falando toda essa situação, que é a realidade da nossa sociedade atual, e eu fico pensando, se realmente tivesse mais pessoas com esse pensamento, a gente não estaria assim. Tem, professora, Não. tem, mas não compra voto. Então, isso que Tem, eu tô mas falando. aí ele não paga o dinheiro. Tem, mas não tem um dinheirinho, não tem poder. Tem. Mas uma coisa, na minha opinião, é eu saber de tudo que está ali, que é real, que é verdade, que deveria ser que eu chamo até de utopia isso aí, e não faço nada. Fico na minha casa, quietinha. E não vou avante. Você está botando tua cara na tapa. Boto. Muitas pessoas lá do outro lado tá vendo, pô, esse cara aí... Mas é que eu já Entendeu? boto há muito tempo, doutora. Então. Eu já venho há 25 anos tomando tiro, sendo ameaçado, sendo... Isso aí é a vida do policial do Rio de Janeiro, que ninguém conta. Que ninguém realidade, conta. Eu né? já tive um endereço vendido uma pancada de vezes. Sabe por quê? Porque eu ataquei eles. E eu tenho mais de 1 milhão de seguidores. Se eu fosse vagabundo, eles já tinham me escovado na internet. Porque a internet é local para eles... Porque para falar merda eles falam, entendeu? Mas ninguém vai falar assim, pô, esse aqui é um policial, acompanhei ele há 25 anos. Nem colega de farda aparece para falar. Porra, meu irmão, você sempre lutou. Esse aqui, eu tenho gente de comunidade que me liga e fala assim, pô, Batata, eu adoro você. Eu te sigo na hora que eu saio. E quando eu vou ter que entrar na minha casa, eu tenho que te seguir, eu tenho que sair, porque se eles pegarem meu telefone, eles vão me matar. Eu fico satisfeito. Não porque eles vão te matar. Eu fico satisfeito porque se eles verem minha cara, eles vão te matar. Porque você sabe que eu sou inimigo deles, porra.
E é assim que tem que funcionar. Eles têm que querer me matar o tempo inteiro. Eles têm que me ameaçar o tempo inteiro. Porque quando eles param de fazer isso e deixam eu ir lá dentro da Associação de Moradores desenrolar, é porque eu virei amigo, parceiro. Aí, meu irmão, aí acabou. E você falando assim, nós trilhamos uma história, né, de luta, de resistência, lá, né, desde os primórdios, que a gente, na nossa sociedade brasileira, igual você falou do voto, que até nós mulheres só conseguimos votar em 1932, e a gente vê que todo mundo sofreu, lutou, muitas pessoas foram mortas, muitos policiais foram mortos para que hoje você também tivesse voz aqui. Então, assim, a gente vê que hoje a gente não vê mais isso. Não. Está todo mundo inibido, não tem mais sindicalista. Não estou inibido. Não tem mais ninguém que fale. Eles estão desinformados. Estão sem informações. Não sabem o que está acontecendo. Não tem a mínima noção. É espantoso. Doutora, houve um episódio no Brasil que aquilo me espantou muito. Teve alguns garotos, jovens, crianças, sei lá, adolescentes, chama o que vocês quiserem. Na Ilha do Governador, bateram em dois cachorros. Sim. O Orelha e o Caramelo. Espancaram o cachorro até morrer. Aí os garotos foram responder, reclamaram muito, porque aqueles garotos tinham que ser presos. Eu escutei falar que tinha que ser pena de morte. Eles tinham que ser torturados, igual os cachorros, porque não sei o que lá, não sei o que. Eu amo cachorro, eu tenho 3 cachorrinhos. Não amo igual, eu não gosto de cachorro dormir na minha cama, eu não gosto. Eu não vou ficar falando babaquice para os outros agradar. Mas eu conheço um montão de gente que gosta e que tem uma paixão por os cachorrinhos, e eu admiro. Você está entendendo? Entendi. Eu não curto, mas quem curte, eu admiro, sem problema nenhum. Quando aconteceu esse crime, cara, pararam o Brasil. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro teve uma grande manifestação, em São Paulo, manifestação, e em diversos outros países. Parlamentares foram lá em redes sociais, televisão, fazer os seus votos para o cachorro-orelha e o Caramelo. E eram cachorros de rua, nem pro dono eles conseguiram fazer, era simplesmente pro cachorro-orelha e o Caramelo. Aí na sexta-feira à noite, no bairro de Belford Roxo, não, foi no sábado à noite, isso aconteceu na quinta, eu acho, na quarta, na sexta, e no sábado à noite, no bairro de Belford Roxo, um veículo entrou na comunidade e um cara com uma pistola Glock deu uma rajada nesse veículo e matou uma menina de 6 anos. Sabe como era o nome dessa menina? Não, né? Mas o Caramelo Todo mundo e sabe. o Orelha, todo mundo sabia, né? O nome dessa menina era Jéssica. Ela morreu por causa que o traficante confundiu o carro, sei lá, deu uma rajada. Uma mulher entrou na comunidade de Salgueiro, moradora de lá, e ela adentrou, ultrapassou a barricada, um garoto deu um tiro de pistola, pegou na testa dela. Ela falou, sabe o que fizeram? Nada. Essa mulher morreu. Alguém sabe desse caso? Não, né? Por que nós não fomos para a rua? Porque nosso Estado está sendo perdido. Por que nós não fomos para a rua? Porque facções criminosas colocaram barricadas, cercearam o direito de ir e vir. Eles impõem o medo, impõem as ordens dele. 4,9 milhões de pessoas moram em locais dominados por tráfico entorpecente hoje no estado do Rio de Janeiro. E no Brasil, 61 milhões de pessoas. Nós temos 53 facções, nós temos mais de 20 milícias que em locais delimitados colocam medo e lei. Por que nós não fomos para a rua forçar o governo federal a colocar as Forças Armadas para devolver o poder do Estado? Independente de partido, não quero saber se ele é esquerda, direita, do meio ou do quinto dos infernos, porra. Ele tinha que botar o exército na rua para devolver a soberania. Olha, meu amigo, você manda aí? Não mando mais. Não precisava criar modelo de intervenções, não! Chegar aqui, ô meu amigo, porque o Estado cansou de pedir esse apoio aqui do Rio. E eu sei disso. Politicagem? Não sei, não me interessa. Me interessa a resultante.
Resultado. Porque hoje precisa-se de um fato que se chama ocupação. Não existe outro meio para a pacificação hoje do território brasileiro. Não existe. Precisa ocupar territórios que foram tomados por facções criminosas. Como tem que ser feito? Com um efetivo extremamente maior do que possivelmente esteja lá dentro armado. Porque senão o confronto vai ser muito sangrento. Vai ter muitas pessoas, como 137 mil pessoas, que moram na comunidade da Maré, como mais de 240 mil pessoas moram em todo o complexo alemão, envolvendo a Penha Circular, envolvendo a Vila Cruzeiro, que eles não chamam de complexo alemão, Vila Cruzeiro, não sei porquê. Se é tudo garrado uma coisa na outra, que Sim. quando tu tá lá dentro não sabe onde tu tá. Se tu tá na vacaria, se tu tá na fé, no sereno, no inferno. Por quê? Precisa de uma ocupação. Tem uma estimativa de mais ou menos de 800 homens armados de fuzil, hoje, na mão, agora. Nós não precisamos de serviço de inteligência, nós não precisamos de monitoramento drástico, não, porque eles estão andando na rua de fuzil na mão. Tu filmando ou não, porra? Na Maré tem mais de 300 homens de fuzil. E eu sei, doutora, que tá lá. Não precisa a senhora ter um serviço de inteligência. Atitude, né? Não precisa ter uma câmera. Nós vamos agora, o Rio de Janeiro tá cheio de câmera. Uau! Vamos simplesmente pegar bastante filmagens para colocar no TikTok, que é tiroteio. Policiais estão sendo mortos na Avenida Brasil, a artéria principal do Rio de Janeiro, meu Deus do céu. Nós estamos falando da Avenida Brasil. Se tu fechar a Avenida Brasil, meu amigo, você sufoca o Rio de Janeiro, tu estrangula o Rio de Janeiro. Vai sobrar a linha vermelha, linha amarela. A linha amarela, que não vai até a Baixada, somente a Dutra, que esgota na Avenida Brasil. A linha vermelha não pode andar caminhão, vai esgotar tudo na Avenida Brasil, pô. Parou a Avenida Brasil, tu para tudo. Aí o que os caras fazem? Troca de tiro, os caras metem bala na Avenida Brasil. O que eu quero chegar a dizer à senhora? Ou a gente para de olhar essa porcaria como brincadeira, para de vender o que é legal. Vamos parar de olhar o que é populismo. O que é populismo que eu falo? É o MC Pose falar lá, ter mais de 10 milhões de seguidores e ele não consegue falar por causa de quê? Ele fala cá de quê? Eles foram presos por lavagem de dinheiro, 1,9 bilhões. Lavagem de dinheiro do tráfico. Eu pergunto à senhora, tu acha que o MC Pose tem capacidade de lavar pelo menos 100 reais? Ele sabe o que é lavagem de dinheiro? Sabe nem o que significa. Lavagem de dinheiro, você precisa de um sistema, uma logística, um sistema de estruturas empresariais corretas, porque se tu vai lavar, aquilo tem que ser legal, tem que ser porque perfeito. senão tu não lava, tu só suja mais. Verdade. Tem que ter a apresentação de impostos, o pagamento de impostos, todo um rastreamento daquela grana para tu dizer, agora tu usa a sua grana porque ela é legal. Aí, quem é preso no fio da ponta da parada? MC Rian. O que a gente chama de bode expiatório, né? Porra, agora tem a Deolane. Agora, me explica uma coisa, como é que pegaram a Deolane? Por uma investigação de um papel que pegaram no esgoto Molhada, hein? molhado. Cara, se eu sou do presídio de segurança máxima e acho esse papel, um papel com uma mensagem escrito por um preso de segurança máxima, que é tido como o dono do PCC, eu comi esse papel, cara. Eu não vou comer essa merda, eu não vou mostrar pra ninguém, não. Porque eu tenho vergonha. É vergonhoso. Isso é um presídio de segurança máxima. E quem é o dono do PCC? Quem a senhora conhece como dono do PCC? É o do PCC? É. É o Marcola? Marcola? Por que a senhora conhece como Porque Marcola? tá na mídia. É porque falam que é ele, né?
Agora a senhora acha que Marcola toma conta de uma facção em 28 países? Acho que não. A senhora acha que o Marcola é dono da maior facção do mundo, que hoje já se apresentou entranhada dentro da máfia italiana? A senhora já imaginou que a facção que o Marcola, então, sendo dono, mandou 450 milhões para financiar ações do Hezbollah lá no Irã? Com certeza que não. Impressionante, né? Mas nós acreditamos nisso. Nós estamos fiéis nisso. Por que a nossa população acredita tanto numa coisa tão... Aí você fala assim, nossa, que óbvio, Batata. Por que é óbvio para mim? É óbvio para a senhora e não é óbvio para toda a população. Por que nós podemos reivindicar que 3 jovens que atacaram injustamente, cruelmente, 2 animaizinhos que eram o Orelha e o Caramelo, que eu acho que deveríamos defender, sim. Mas por que também nós não podemos ir para a rua por causa da Jéssica? Que ela não vale nada, pô. Ela tinha 6 anos, pô. Ela é tão inocente quanto o Orelha e quanto o Caramelo, porra. Ou tu acha que ela era malandrona? Tu acha que ela entrou lá porque ela quis? Ela estava dentro do carro, porra. Ela era muito mais inocente do que qualquer um de nós e ela era um de nós, porra. Nós perdemos o senso, perdemos a mão do que é sociedade, porra. Paramos de olhar o que é verdade. E aí, meu amigão, nós estamos nesse buraco, nessa draga toda, que tá ruim de andar. Tá ruim de andar. E eles estão vindo. E se você olhar as pesquisas eleitorais, que hoje não são mostradas, é de espantar quem está na frente, tá? Batata, você falou uma coisa assim muito importante, mas antes de eu dar esse segmento que eu vou te falar agora, eu quero convidar você que está aí do outro lado para curtir, comentar, se inscrever, dar o seu like e falar para você, sai do mundo de Bob. Sai da utopia, vem para a realidade da sociedade. E o Batata está falando só a verdade. E você tem que ficar antenado para isso aí. Agora eu te falo, você falou uma coisa assim muito interessante. Você falou assim, doutora, você tem candidato? Aí eu respondi para você, não. Lembra que você, quando a gente começou a conversar? Sim. Porque a gente não vê, eu como cidadã, eu não via... eu sei que tem solução. Porque na vida tudo tem solução. Tem que ter, doutora. Tudo tem solução. Para a nossa sociedade tem jeito. Nosso país é maravilhoso. Eu amo esse país é maravilhoso. Mas tem, doutora. E a gente precisa de pessoas que resolvam a situação. Doutora, teve para El Salvador. Teve para Medellín, com índices muito maiores do que o nosso. Para cidades do mundo que tinha índices de violência muito piores do que o nosso. Não teve jeito. Mas um dos projetos que Medellín apresentou, nas ruas de Medellín, apresentava mais números de biblioteca do que cidades europeias, que tem por cultura a leitura. Aqui, nós precisamos mudar muito. Mas precisamos mudar desde a família brasileira. Você está olhando teu filho? Você está prestando atenção se ele está estudando? Quantas vezes você foi na escola reclamar? Você vai lá reclamar que a professora gritou com ele. Mas você pegou os cadernos dele e percebeu que ele não está sabendo porcaria nenhuma. E tu não foi lá no diretor e falou assim, olha só, o que ele tá aprendendo aqui não está condizente com a série dele, pô. Isso não faz sentido algum. Você faz isso? Anda pela rua e pergunta a um jovem o que é um adjetivo. Pergunta o que é um subjetivo. Eles são incapazes de passar numa prova infantil. Como é que a gente vai ter uma sociedade que preste? Como é que a gente vai melhorar a economia do Rio de Janeiro? Porque a gente precisa colocar empresas aqui dentro. Mas colocar empresas aqui dentro sem parar de pagar arrego para o vagabundo. Que eles tomam o dinheiro dos empresários. As grandes empresas, para fazer entrega desde as favelas, tem que perder um dinheiro, pô. Isso é fato. As grandes empresas, por exemplo, igual a Oi, Telemar, pararam de distribuição de sinal. Sabe por quê que pararam de distribuir o sinal?
Porque os vagabundos pararam de deixar. E aí eu falei, não, brigou com o Cauê, pô. E brigou? Não, tá maluco. Brigou, não, aí vai. Aí o buraco é mais embaixo, vai dar porradaria, eles vão tacar tanque aqui, pô. Isso aqui é comunicação. A internet não pode, né? Aí o que eles fizeram? A Oi passou a regulamentar o cara que tem mais de 1.000 inscritos, assinantes, inscritos lá dentro do... Ou seja, você tem 1.000 pessoas que você possa vender o sinal, eu distribuo o sinal para você e te regularizo. Agora não tem mais gatonete, agora é tudo regularizado, pô. Tá chamando de gatonete? Não é mais não, guerreiro. É legalizado, pô. Tá ficando puto porque a polícia não entra lá, não mete o tesourão e corta? Porque tem CNPJ. Eles são autorizados, legalizados para distribuir a porra do sinal. E ninguém fala porra nenhuma. Porque cadê o órgão regulador para saber se eles estão distribuindo 1 giga, 2 giga ou 3 giga, relativo ao que ele paga? Já foram ver isso? Não tem. Por quê? Porque para fiscalizar vai ter que ser de fuzil, na bala. Vai fazer? Não. Então vende essa merda, deixa ele distribuir e vamos só botar no bolso, tá tudo certo. E como vai chegar isso? Dana-se, pô. Dana-se, irmão. Lavar as mãos é maneiro pra caraca. Isso é bom demais. Isso é bom demais. Porra. É bom demais, pô. É maneiro. Eu tenho um filho de 10 anos. Que mundo que eu vou construir pra ele? A minha tentativa, porque eu cheguei até... Pô, tu era policial, já se aposentando, por que tu vai lutar mais? Porque eu fiz uma faculdade de Direito. Eu analisei que socialmente, que não adianta só dar tiro, parceiro. Mas escuta uma coisa, tá? Tem que dar tiro. Tem que dar tiro. Hoje, as guerras estão sendo travadas por homens barbados, não são crianças, são homens. São pessoas que estão com um fuzil pendurado no pescoço e decidiram delimitar aquele território. Esses aí não adianta colocar cultura não, hein? Esses aí não adianta não, tá? É palhaçada, é mais do mesmo. Eles já estão nas vísceras da política. Já estão enterrados no judiciário até o pescoço. Eu já vi decisões que liberou homem com 500 quilos de cocaína pego dentro de um avião. E a senhora sabe por que eles basearam sendo jurista? É maravilhoso conversar isso com a senhora. Você sabe qual foi a alegação, doutora? Eu fico puxando o microfone, meu parceiro, porque eu acho que fica longe e não vai captar, tá? Isso é um vício, desculpa, tá? Depois tu xinga, tá? Minha mãe é gente boa. Mantém só em mim. Tá bom? Obrigado. Mas vamos lá. Você sabe qual foi a fundamentação do jurista? Falaram o quê? Falaram que, para que seja feita a abordagem, precisa que seja fundada suspeita. Isso está previsto no Código de Processo Penal, está lá no artigo 244, quem quiser buscar a respeito sobre a busca pessoal. E que um cara pilotando um avião, não há possibilidade dele estar numa atitude suspeita. E por esta razão inviabiliza, obviamente, a abordagem. E se a abordagem é ilegal, automaticamente derruba o estado de flagrância. Sim. Solta o cara em audiência de custódia. É de doer o estômago, né? Como que pode? Será que eles criaram um instituto para liberar as pessoas que andam com 500 quilos de cocaína? A abordagem foi para proteger o cidadão de bem de um possível abuso de uma autoridade. E em que momento aquele policial que abordou o cara lá e pegou 500 quilos de cocaína, ele estava usando um abuso de autoridade? Pelo amor de Deus, cara, se a gente não olhar para que foi feito a legislação e qual é a razão da criação de uma determinada lei, e usarmos mecanismos jurídicos para estar soltando vagabundo ou fazer interpretações maquiavélicas que eu sei lá, para que diabo tem de interesse liberar um cara que estava dando com 500 toneladas, meia tonelada de cocaína, pô, que para cheirar ele não tava, porra. Não era para ele cheirar, era para ele vender,
era para ele traficar, e aquilo ali era um traficante, sim. Mas a gente vê essas decisões. São várias, né? A São gente tem várias decisões, parecidas. por exemplo, não foi nem aqui, tá? Foi em Nárnia. A senhora sabe que Nárnia. Então, aí em Nárnia havia um carro lá em Nárnia, dois cidadãos de Nárnia foram parados pelo policial de Nárnia. Que ao abordar, eles foram abordar ele para verificação do documento. E eles não tinham alguns documentos narnianos. E aí, ao verificar a busca dentro do veículo, ele descobriu que existia 2 caixas, que esses caras trabalhavam na prefeitura de Nárnia. E aí tinham 2 caixas que de soro fisiológico. E numa delas estava lotadinha de dinheiro, até em cima. Dinheiro narniano, moeda de Nárnia. E aí, o cara falou, meu irmão, qual é a origem desse dinheiro? E ele disse que não sabia. Conduziram para a autoridade competente de Nárnia. E aí, você sabe qual foi a decisão, senhora? Eles tinham uma decisão, eu, graças a Deus, eu acho que isso foi vencida, tá? Eu espero, porque aquele leão de Nárnia, eu confio muito nele, tá? Mas, Também. eu adoro aquele leãozão. Eu espero que ele morda metade de Nárnia, mas o nosso leão, né, bom. Vamos deixar quieto. Mas, o que acontece? Eles entenderam o seguinte, analisando que quando se aborda um veículo, olha como é que eles estão fora da... Nárnia é longe, né? Eles não estão fora da realidade. Quando se aborda um veículo, para fazer a verificação de documentos, você não pode fazer a busca pessoal, porque a intenção da abordagem foi a verificação de documento. Então você não vai justificar a abordagem pessoal nem a busca veicular. E aí eu escrevi uma carta para Nárnia, sabe? Eu disse o seguinte, olha, Nárnia, se vocês virem para o Rio de Janeiro, isso não existe, tá? Tá, seus animaizinhos. Porque aqui no Rio de Janeiro não há a possibilidade de você abordar um veículo sem fazer a busca pessoal. Porque senão você pode tomar um tiro na sua bunda narniana. Entendeu? Sério isso? Verdade. É verdade. Então aqui você abordou o cidadão de bem, mão no veículo, aborda o cidadão, enquanto você não tiver a certeza que ele não tem nada para socar na tua cara, você mantém ele com as mãos sobre o veículo. Porque aqui, meu camarada, morre. Nós somos em segundo lugar que morre mais polícia no mundo. No mundo, naquela bola gigante assim, ó. No mundo. Somos nós que morremos em segundo lugar. Nós perdemos somente para o México. Legal? Somente para o México que nós perdemos. Então, aqui não é local para que você chegue, pare na janela e faça assim, bom dia, cidadão, tudo bem? Hoje eu queria verificar se o documento do seu veículo está bem. Tá tudo bem com você? E a família, o neném, o cachorro, oi, totó. Não é assim. Você pode parar um carro, como foi abordado, uma tentativa de abordagem da patrulha da PM na Avenida Brasil, nessa terça-feira, aonde tinha 6 homens armados de fuzis, que fuzilaram a patrulha, e um policial veio a óbito e o outro ficou gravemente ferido, foi operado e estava sob os cuidados médicos. 6 indivíduos armados e fardados. É assim que você acha que tu vai efetuar uma abordagem, pedir o documento deles? A tua cabeça ia parar na lua, de tanto tiro que tu ia tomar. Você falando isso, eu lembrei de um caso que eu vi assim, passando no Instagram. Eu vi um caso, eu nem sei se foi em São Paulo ou se foi no Rio, uma delegada estava apanhando do marido. Aí a policial, o guarda, não lembro,
ela chegou perto dele para conversar com ele. Pô, não faz isso, pô, o cara socando a mulher, dando chute na mulher. Ela, não faz isso, Aí ele bateu nela tadinho. também, né? Ele deu um soco nela que ela caiu no chão. Eu vi. E você falou sério, não tem como você tratar ele. Não. Era para ser preso na hora, era para ele vamos, entendeu? Ele, E, obviamente... A gente tem um programa, a gente tem mais 15 minutos, beleza? Tá. Sim, Tá senhor, meu amigão. Pode deixar, parceiro. Eu vou parar de falar. Não, tá ótimo. Tá falando tudo que as pessoas precisam ouvir lá do outro lado. Não, é verdade. É porque, o que acontece, gente? Quando a gente fala de criança, fala de educação, você automaticamente acaba falando de segurança pública. Nós temos escolas onde os caras estão parados de fuzil em pé na porta. E ninguém fala dessa merda. Ninguém fala disso. Quando você fala de crianças, que você precisa falar da menoridade penal, onde você tem que punir mais. O negócio aqui é punir mais. Vamos punir, porra. Vamos criar uma política de encarceramento. Aí criaram uma lei agora que foi o marco da segurança pública, que é a lei antifacção. A senhora viu essa lei, né? Eu ainda não vi, não. Não, essa lei antifacção, ela eleva o crime do faccionado para de 20 a 40 anos. Legal, né? E olha que ele se tornou hediondo e, obviamente, a progressão de regime é mais apertada, ou seja, ele não vem para o semiaberto. 60%, né? É 2/3 da pena, de acordo com a lei do crime hediondo. Legal, né? Não é legal? É uma política de encarceramento, não é? Você vai encarcerar mais, porque você vai diminuir a progressão de regime e aumentar a pena. Obviamente, você vai manter mais pessoas presas, certo? Certo. Agora, qual a aplicabilidade disso? Se eu sempre falo esse número, em 2024 nós prendemos 44 mil homens, isso no sistema carcerário só cabe 46. Só cabe 46 mil. A gente prendeu 44 mil. Aonde eles enfiaram esses homens todos, doutora? Me explica qual o remédio jurídico para soltar essa porrada de vagabundo. Me explica, doutora. Essa questão aí de muitos encarcerados, na minha opinião, né? Eles estão lá. Sim. Estão encarcerados, um em cima do outro. Para mim, o sistema carcerário hoje é uma escola. É uma escola de bandido. Sim. Que não tem como funcionar, não tem como você pegar e só se educar aquele cidadão que está ali. Muito bom. Eu sempre prego isso, doutora. Se nós não temos pena de morte, nós não temos prisão perpétua, nós não temos. Se você não tem prisão perpétua e pena de morte, ou você ressocializa o cara, ou você vai ser presenteado com um vagabundo com mestrado. Com certeza. Parabéns! Querendo ou não. Não, enfia eles de cabeça para baixo, soca no vaso. Meu amigo, eles vão voltar, hein? Tu vai receber ele. Ou você cria uma política de ressocialização que funcione, ou você vai ficar com mais do mesmo. E ninguém fala esta merda. E se baixar a menoridade, eu vou pegar um jovem de 16, 17 anos e vou jogar ele nesse mesmo sistema carcerário? Como é que... E outra coisa, senhores de comunidade, quem vive em comunidade, me ouçam, só apoia quem for dentro da comunidade e bater conta o que está massacrando a sociedade, que é o tráfico de entorpecente. Aquele que fala a palavra bonitinha, ele tá fechado com o tráfico, porra. Entendeu? É porque assim, você vai... né? Ele não deixa quem bate no tráfico, deixa. não vai lá para dentro. Quem bate no tráfico, eu conheci um colega meu que fazia um projeto social. Ele falou assim, Batata, eu tive que sair. Ele falou, por quê, cara? Porque eu comecei com a garotada, falei, meu irmão, fica aqui, vamos lutar. Mas, vai estudar. Porque essa é a função do mestre. Vai ter um objetivo. O professor de jiu-jitsu, ele fala, eu quero vocês na escola, vocês vêm aqui lutar, mas eu vou te dar uma disciplina. Vai para a escola, irmão. Não vai negócio de tráfico, não. Isso aí não existe. Isso aí tu vai morrer. Isso aí é coisa de vagabundo. Isso não é legal. Pô, vagabundo, professor, qual é?
Você falou uma Ué, coisa cara, agora, você tá me chamando. Porra. Batata, você falou uma coisa agora que, assim, na minha estrada, eu percebi, quando você faz um projeto esportivo, chove fomentos. Chove fomentos. Quando você Baratinho, né, faz... doutora? Quando você... É baratinho o dinheiro, ó. Não, mas Aqui. aí, deixa eu te falar. Se você faz um projeto para você capacitar o cara, para ele se formar e ele para o mercado de trabalho, para ele produzir para a nação, para tu conseguir um fomento é muito difícil. Fomento É. que ela fala Dinheiro, verba, grana. bufunfa, ninguém quer botar. Não sabe? quer. É ruim de lavar. Não, e você falou uma coisa certa. É caro, cara. Batata, você falou uma coisa, assim, que É, na minha doutora. mente eu percebi agora. Pô. Tu bota o cara lá para aprender a ser pedreiro, tu tem que pagar a massa dele, é o custo de cada aluno. Aí o cara tem que virar pelo menos uma bola de barro lá, que você tem que botar lá, tem o custo, aí ele joga na parede, estica isso, deixa secar, Aí- conserta. Aquilo ali já não serve mais. Batata, Acabou. presta atenção. Você financia o esporte. O cara, ele vai lá e... Pagou um faixa preta, Não, ferrou. isso, virou faixa preta ou algum outro tipo de esporte. Mas ele não alcança a fama. Ele não ganha dinheiro. Ele fica velho. O que vai Doutora, acontecer com essa pessoa? Que não precisa nem ficar velho. Doutora, eu fazia um projeto social que lá na Baixada Fluminense, lá fazia capoeira lá com o mestre Serpente. Fala isso, todo mundo sabe lá, todo mundo sabe o que eu tô falando, velho. Todo mundo conheceu o Serpente, que ia lá a gente ia lá na praia jogar aquela capoeira. Eu ia lá com fome, sabe, doutora? Que eu passei uma necessidade desgraçada. Eu trabalhei na feira, minha rapaziada. Grande beijo aí. Feira, vendi bala no trem. Fiz isso tudo. Aí eu ia com fome lá pro projeto social lutar capoeira. A gente lutava. Porra, eu voltava com mais fome. Porra, aquilo só dava fome, cara. Porra, cara, vamos ser realistas. Tem que ser realista. Vamos ser verdadeiros, cara. Pô, qual é, cara? Eu fui conhecer esporte legal. Eu com 50 anos, porra. Esporte é luxo, porra. Tu faz musculação? Pra tu fazer musculação é luxo, parceiro. Tem que pagar uma academia, tem que tomar whey, tem que tomar protein, tem que tomar... meu parceiro. Isso é luxo, porra. Pô. Nós estamos falando aqui de subsistência. Nós estamos falando aqui de um país subdesenvolvido, pô. Nós estamos falando de educação. Nós estamos falando de emprego, pô. Nós estamos falando com uma população. Isso aqui tem uma monstruosidade de 7,7 de desempregados numa população de 213 milhões de pessoas, pô. Isso é uma lei. Cara, isso é um mundo se acabando. 7,7%? Você tá louco, rapaz? Os países que a gente conhece como Holanda, são países de 3,8 milhões de habitantes. Só de desempregados a gente enche quantos, Holanda? Verdade. Montão. Então você que está aí do outro lado, vem para a realidade. Pô, Porque o que ele está falando aqui, né, doutora? falar bonito, palavras difíceis, palavras eloquentes, não vai encher barriga de ninguém. mas a gente tá cansado já de viver na merda. E eles apoiando os mesmos cara. A mesma sacanagem, cara. Eu não tô aqui de polarização, não, tá, gente? Eu sou do direito e conheço uma porrada de gente de esquerda chegar pra mim e falar, Batata, eu te apoio, meu irmão. Eu te apoio. Aí eu falei assim, pô, tu me apoia, irmão? Pô, você tá aqui, vamos bater um papo, cara. Eu comecei a conversar com ele e o cara... Tu acredita que eu conheço uma porrada de gente de esquerda conservador, cara? Aí eu falei, porra, essa parada, essa ideologia que as pessoas pregam, sai fora dessa merda! Isso é babaquice, cara! Tu não tem direito nem esquerda, tem que ser o que é bom pra sociedade, porra! E você falou uma coisa muito séria. Quando a gente fala, né, da sociedade, dessa politicagem, do que é mais pauta, eu vejo assim, a gente vivia num país que tinha monarquia, que a gente sustentava uma família, né? Nós acabamos com a monarquia. Viemos para uma república onde a gente sustenta várias pessoas, várias famílias que não querem sair do poder. Existem nomes no poder desde a época do Império, tá? Não sai, é pai, filho. Existem nomes no poder. Vai pesquisar. Não saíram. Olha os candidatos. Não saíram. Olha no portal de transparência. Vê Verdade. onde os candidatos investiram. Se eles só enfiaram dinheiro nas ONGs,
só enfiou o dinheiro em instituição. Vai lá e olha, merda. Olha! Pelo amor de Deus, olha! Não custa um centavo. Entra no Google e vai lá e olha. Tá lá, portal transparência. Digita o nome do cabra lá e tu vai ver, pô. Qualquer um. Não é possível, gente. Não é possível que a gente seja tão idiota assim. Eu já vi casos de famílias que eles fizeram um legado de politicagem. É avô, é bisavô, é neto, é filho. Eles fizeram uma carreira para enganar o povo e o povo Se fizer, o que Se fizesse acontece? o bem, era bom, mas não é. Doutora, eu fui na região dos lagos, eu fui em Iguaba, conheci o Fabinho. O Fabinho é um cara que era policial, 70 mil, e eu não sabia que ele era policial. Eu fui ver a cidade dele. A cidade dele é um brinco, limpa, Limpíssimo. perfeita. Eu conheço. Tem escola, tem educação, tem saúde, o cara trabalha igual animal. Faculdade. Tem Ele não é do meu faculdade. partido, não, porra. Ele não é, não. A prefeitura dá uma bolsa. Ele não pro está fazendo. estudante. Pô, ele não está fazendo campanha, não, cara. Mas o cara é sério, cara. Olha lá o que o cara está fazendo. Não tem jeito? Claro que tem jeito, pô. Tem jeito, sim. Tem jeito, É só sim. querer. Agora, pô, não tem jeito quando todo mundo quer a putice, parceiro. Aí, meu irmão. Aí, meu camarada. Aí a gente vai ficar vendo as nossas crianças aí dançando essas músicas aí obscenas, cantando aí a pistola na genitália e arrastando a bunda no chão igual cachorro com verme, entendeu? É isso que a gente está vendo. Essa é a nossa cultura e eles chamam isso de cultura. Eu, assim, Esse é- na minha opinião, educação primordial, segurança. A gente necessita, Ela é fundamental. para a gente ter o direito de ir e vir, que a gente estamos perdendo. Não, nós já não estamos perdendo, doutora. Acho que a gente Nós já perdemos. já perdemos. Nós não E- temos mais. E essa questão que você falou, que a gente tem que aprender lá na frente, saber decidir quem a gente escolhe para nos representar. Quem é a pessoa que vai nos representar? Hoje eu não brigo para que eu seja apoiado. Eu brigo para que você preste atenção no que você está fazendo, merda. Verdade. Porque eles já estão tomando o Rio de Janeiro todo, porra. Já estão invadindo todo quanto é lugar, pô. Isso Cara, é sério. um prédio, minha casa, minha vida, ali na Rio do Pau, os vagabundos estão cobrando R$ 300 de aluguel. Tu não quer pagar, não? Não. Sai. Eles entraram no condomínio, vai ter que pagar R$ 300. Gente, esse prédio Não. é da minha casa, minha vida. É já de gente ferrada. Poder paralelo, né? Já é de gente ferrada. Aí depois, vocês ficam querendo politicamente cobrar da pessoa por que eles estão adorando se o Trump vai vir aqui explodir isso aqui ou não. Eles querem que se dane, porra. Eles querem saber de algum tipo de soberania. A única soberania que um trabalhador daquele ali conhece é a própria casa dele, porra. Que está sendo perdida, está sendo tomada, porra. Ele quer que exploda a porra toda, ele quer que se exploda, ele quer que se dane. E de verdade, eu também quero que se lasque, porra. Ô, Batata, nosso programa já está finalizando. Uma pena. Se eu pudesse, eu ficava te ouvindo aqui. Obrigado, falando doutora. da realidade aqui, horas e horas, que o tempo para mim não passou. E saber que você está falando a verdade. Você está falando a verdade que muitos precisam ouvir. E é como se tivesse uma cortina. Essa cortina ela tem que ser tirada. As pessoas têm que tirar a venda dos olhos. E ela querer enxergar. Porque viver nessa sociedade do jeito que está, a gente está caminhando para a ruína total. Até chegar um momento que não vai ter jeito. Na verdade, a impressão que se dá é que o mundo acabou e nós somos sobreviventes. Verdade. Mas já acabou lá atrás, tá? Verdade. Se a gente colocar nessa vibe É. aí, já acabou há muito tempo. Há 20 anos atrás já chegou a extinção. É verdade. Entendeu? Mas, enfim, quais as considerações finais que você pode falar para esse público maravilhoso que está te ouvindo? Que eu espero que muitos vão gostar e muitos não vão. E é como você falou, a gente não tem que se preocupar com isso. A gente tem que se preocupar com a verdade.
A gente tem que se preocupar com o homem de bem. O cara que sai 4 horas da manhã para trabalhar, para trazer o sustento para a família. A criança que ela está ali querendo um bem melhor na escola. Aquela criança que vai para a escola só para comer merenda, porque não tem alimento em casa. Então a gente luta pelas pessoas. A gente luta pela uma sociedade melhor. É isso aí. E quais considerações que você pode falar para essa pessoa que está do outro lado? Gente, acreditem. Acreditem. É possível mudar. Tem que acreditar. Temos que lutar até o fim. Até o fim. Outro dia o cara falou assim, Batata, você vai guerrear até quando? Você pode morrer, cara. Olha, se eu tomar um tiro, a carne morta não responde. Mas se não me matar, pode esperar, parceiro. Vai comer um fogo. Até a morte. Vamos que vamos. Isso aqui tem que ter jeito. Bora, galera. E vocês que ficaram conosco até aqui, eu agradeço imensamente, agradeço ao Ney Machado, que para mim hoje é o Batata. É só batata. doutor. É o Batata. Eu agradeço de coração de Obrigado, você senhora. compartilhar a verdade, que você compartilhou para mim, a verdade. E assim, eu te agradeço assim, imensamente, espero ter outras oportunidades de estar com você, para você falar mais. E assim, eu agradeço o público que está nos ouvindo, que compartilhou, que comentou. E assim, eu agradeço de coração a todos vocês que estão do outro lado. E antes de nós acabarmos com o programa, eu gostaria de entregar esse diplominha aqui, que é para você guardar. Ó. Vou te dar aqui na sua mão. Você guardar e lembrar que você passou no Voz de Luta e Resistência. Porque aqui a gente luta. Eu espero ganhar muitos outros desses, hein? Você merece, porque você está em Olha prol aqui, da galera. sociedade. Obrigado, doutora. E Voz de luta e resistência. Voz em Luta e Resistência. Esse programa aqui é para dar voz a quem precisa. Se você está do outro lado e você quer voz, vem conosco, vem compartilhar a sua experiência. Nós temos que mudar a nossa sociedade ainda tem jeito. Nós temos que amar o nosso país acima de qualquer coisa. E nós temos que lutar. Por que as pessoas do passado lutaram e a gente não pode lutar mais? A gente tem que lutar sim. A gente tem que ir para a rua. Eu não vejo mais professor na rua, eu não vejo mais sindicalista na rua, eu não vejo mais ninguém na rua. Eu só vejo nego na rua fazendo bagunça. Eu só vejo pessoas na rua fazendo arruaça. A impressão que tem é que está todo mundo satisfeito. E, na verdade, para mim, na minha concepção, eles estão aprisionados numa corrente invisível. Eles estão aprisionados. É questão de educação. Para mim, a Constituição ela tinha que estar nas escolas. Eles falam Entendeu? de lei penal, né, doutora? Se eu contar para a senhora que eu já prendi garotos de me confessar de nunca ter saído de dentro da comunidade, igual no Entendi. Complexo Alemão, ele nunca conheceu outro mundo. Ele nunca foi em outro lugar. A senhora tem noção de uma coisa dessa, bizarra desse jeito? Você chegar para um garoto de 12 anos e falar assim, cara, tu sabia que isso aqui é lei? Aí ele fala assim, não, cara, porque ele só conhece a lei do tráfico. Ele só conhece o estado paralelo que está ali dentro. Ele não conhece outra coisa. A senhora tem noção de uma coisa dessa? Aí os caras falam para mim que quer defender uma porra. Ah, mas aí o Paulinho pisou no pé do outro, tal. Meu irmão, vem para a realidade, porra. Vem respirar a verdade. Vem para dentro do Beco de Viela. Vem conhecer as ruas realmente, para você poder colocar uma porra de uma lei que tenha aplicabilidade, que tenha algum tipo de função boa para a população. Porque porrão de projeto de lei em época eleitoreira, pô, eu acho que nem eu nem vocês aguentam mais. E assim, o nosso tema hoje foi minoridade penal, né? É punir, né, ou prevenir. Adianta punir se você não tem uma política pública que você vai fazer acontecer? Você só adiou o problema, só adiou o conflito. Aquele jovem que você prendeu hoje, amanhã você vai continuar aprendendo, ele vai sair, ele vai voltar e vai dar continuidade. E vai nascer outros, como você falou que vai nascer outros. A máquina. Uma máquina que vai nascer, ainda mais com Bolsa Família. Aí que aumenta Financia mais. a máquina. Financia a máquina. Então a gente tem que mudar o sistema. E o sistema ele só muda quando a gente tem atitude e tem coragem. Primeiro tem que ter atitude. Se
Você sozinho, você não faz nada. Certo. Mas se você tiver com um grupo que te fortaleça, você consegue fazer alguma coisa. E é nessa hora que eu sempre falo, o voto, quando você me perguntou se eu tinha candidato, por quê? Eu estou analisando. Porque o meu voto é muito importante. Porque é através dele que eu tenho a máquina para mudar alguma coisa. Mesmo que eu vote naquela pessoa e eu acreditei que ela mudou e ela não fez, é ela. Entendeu? Mas eu fui consciente. Votar com consciência. Votar acreditando que é o melhor para a minha sociedade. Não trocar o meu voto por 1 quilo de feijão. Eu tenho que trocar o meu voto por uma pessoa que me dá condição de comprar o feijão. É isso aí. Isso que tem que ser mudado. A sociedade tem que despertar. É um despertar, pessoal. Chega! E hoje o programa foi maravilhoso, que a gente trouxe uma pessoa que ela fez esse despertar. Você tem que despertar, sair desse marasmo. A vida é boa em 4 paredes. A tua casinha quentinha lá, mas tem gente passando fome. Eu já peguei criança que não comeram, não sabia nem o que era um biscoito recheado. Como é que pode um negócio desse? Uma realidade que é muito distante do que eles pregam, né? É verdade. Então, assim, estou muito feliz. Agradeço a todos vocês que ficou conosco até agora. Agradeço a produção. Agradeço a doutora Ana Cristina Campelo, que é uma mulher visionária, uma mulher que está à frente do seu tempo, uma mulher que busca de todas as formas dar esse espaço. Agradeço você e torço por você, que você consiga continuar nessa tua luta. Que Deus te abençoe, que você te proteja, te cubra, para você dar continuidade, porque o seu trabalho é sério e é um trabalho que tem resultado. Sempre, Entendeu? doutora. Nós somos inimigos do fim, pô. É Vamos verdade. que vamos. Então, eu como bióloga e como advogada, eu acredito no meu planeta e eu acredito na justiça. E eu acredito em homens como você. Obrigado, doutora. Agradeço a todos vocês, fiquem na paz. Até o próximo programa Vozes de Luta e Resistência. O xodó do Rio, gosto de você.